A respeito do funcionalismo público, você e o Inácio já se alinharam que, se eleitos, irão manter ou até mesmo aumentar o PAS, que é o Programa de Auxílio ao Servidor, e quanto ao pagamento de férias-prêmios, tem ciência que elas estão atrasadas, inclusive progressão também estão atrasadas? É a pergunta para você, Luiz. Elisângela, muito obrigado pela seu comentário, né, e sua pergunta. Primeiro, sim, tenho consciência que realmente as férias-prêmios não está sendo pago para algumas pessoas, né? Eu até fiz um requerimento recentemente, antes de entrar em recesso, solicitando informação à prefeitura. Por quê? Lá no plano de cargos fala que é uma opção do servidor de converter isso em pecúnia, em dinheiro. E, infelizmente, esse pagamento de férias-prêmio está sendo feito somente para algumas pessoas, a critério da administração. Então, nós fizemos esse requerimento solicitando informação de quais os critérios a gestão tem adotado para converter essa féria em pecúnia, ou seja, para fazer o pagamento disso. Em relação ao PAS, não tem como a gente fazer uma afirmação, e o Inácio não tem esse perfil, de se comprometer a algo que a gente não sabe como que vai ser amanhã. Então eu acredito que o Inácio tem um grande compromisso com o servidor, nós precisamos sim valorizar os nossos servidores, porque se a administração funciona, é em função do bom trabalho desenvolvido pelo servidor público. Então ele tem que ser valorizado, ele tem que ter condição de trabalho, ele tem que ter estrutura para o trabalho, e esse é um compromisso que eu tenho enquanto vereador e que o Inácio teve enquanto prefeito, de honrar os vencimentos do servidor e de valorizar o servidor. Mas não tem como a gente fazer uma promessa sem saber o que de fato está acontecendo. Por quê? Hoje, para a Adminas, tem muito dinheiro, tem muito recurso. Por quê? Tá vindo dinheiro da Vale, tá vindo dinheiro aí de empréstimo e a gente não sabe como que vai ser amanhã. Então, exatamente essa é a nossa preocupação. E por isso que eu vejo que o Inácio, sendo um gestor já muito experiente, é alguém que pode, né, nos conduzir nesse momento de dificuldade. Mas, sem dúvida nenhuma, o servidor ele tem que ser a nossa prioridade, porque a administração só funciona através do servidor público. Então, ele tem que ser valorizado. Ainda sobre os servidores, tem uma manifestação aqui do Daniel Moreira. Boa tarde, Geraldo. Mais uma vez, parabéns pela entrevista. No primeiro mandato do Inácio Franco, ele cortou o biênio e o quinquênio de todos os funcionários públicos e demitiu mais de 500 funcionários públicos, diz aqui o Daniel Moreira, na mensagem que enviou aqui via o YouTube aqui. E ainda sobre servidores públicos, Luiz, se você quiser comentar o que o Daniel falou, fique à vontade. Eu vou só colocar mais uma coisa, que eu recebi dias atrás aqui, a presidente do Citracep, a Tânia Valeriano Chaves Leite, também o Saulo Soares e o Marcos Felipe Penido, que são assessores jurídicos, e eles estão lá elaborando uma pauta para discutir com todos os candidatos assuntos que são de interesse da categoria. Você acha que é interessante esse posicionamento do sindicato, conversar antes com todos os candidatos? Com certeza, Geraldo, sem dúvida. Até para saber qual que é a posição, qual que é o pensamento, qual que é a sensibilidade que os candidatos têm em relação à causa do servidor público. Porque, infelizmente, tem muitos gestores que não valorizam aqueles que estão ali no dia a dia, né, trabalhando, se empenhando, se dedicando para fazer a coisa realmente funcionar e acontecer. E a Tânia, nós acompanhamos como vereador toda a luta dela, né, representando os servidores durante esses últimos 4 anos. Então nós batalhamos muito, inclusive, para ter voz, para conseguir uma reunião com o prefeito, para levar essas demandas até o prefeito. E muitas das vezes nem essa oportunidade de levar a nossa opinião, de levar a demanda ao servidor, ela não foi aceita. Não estou falando aqui de ser atendida, é de ser ouvida. Então, muitas vezes, a Tânia sabe muito bem do que eu estou falando, nós solicitamos uma agenda e nós não fomos atendidos, nós não fomos ouvidos. Então, é importante conversar com todos os candidatos para saber a postura deles. Em relação à pergunta que foi feita, Geraldo, não é da minha época. Na verdade, nem não foi uma pergunta, né? O questionamento que ele fez não foi da minha época, mas eu já ouvi da minha mãe, do meu pai, que são dessa época, de muitas pessoas, de servidores inclusive, que o Inácio pegou uma prefeitura sucateada, em dívida. Como que a gente pode evidenciar isso? Os servidores estavam há 3 ou 4 meses sem receber. Isso quem me disse foram os próprios servidores. Então um gestor, quando ele entra numa empresa ou na administração pública, e foi o que aconteceu na época, ele precisou de fazer o quê? O choque de gestão. Então, naturalmente, você tem que realmente dar uma enxugada ali, fazer alguns cortes para manter aquilo que é prioridade e conseguir, né, dar suporte em relação a isso, manter o salário dessas pessoas para que depois fosse novamente agregando. Porque tem muitos serviços, e aí até em relação a lazer, até em relação a esporte, que quando acontece alguma coisa na prefeitura, é os primeiros lugares a serem cortados. Então, as pessoas são demitidas, como aconteceu no esporte, o transporte foi cortado. Então, no momento de necessidade, é feito um choque
foco de gestão e, quando é possível, é desenvolvido novamente as políticas públicas. Então, no momento de dificuldade, tem que priorizar, tem que tomar uma decisão enquanto gestor e olhar o bem realmente global, né, de toda a sociedade.